Bom, eu já fiz vídeo aqui falando sobre o Atlético de Madrid e também sobre o Diego Simeone, o treinador deles. E basicamente nesses dois vídeos eu resumi que o Atlético de Madrid era um time com muitos problemas, Diego Simeone era a grande solução deles. Ele tá sempre fazendo as coisas rodarem da melhor maneira. E é pensando nisso que hoje eu vou montar um elenco com Diego Simeone e Atlético de Madrid, mostrando peças que podem fazer com que o Atlético de Madrid seja melhor, sem ser tão caro, ok? Sendo opções mais baratas de mercado, opções de scouting, por exemplo, que são jogadores que por um bom valor podem entregar muito. E o Atlético de Madrid pode voltar a ser competitivo, talvez até ser um time melhor que o Barcelona, porque eu acho que Diego Simeone ele é um treinador realmente excepcional que extrai muito mais do que ele deveria com o elenco que ele tem. Ele é um cara que sempre tá adaptando as coisas para poder acontecer, ok? Vamos conversar sobre tudo isso aqui hoje. Eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja bem-vindo ao Plano Blues. Bom, estamos aqui com o elenco do Atlético de Madrid, é um elenco interessante, nós temos algumas peças aqui interessantes que podem se manter aqui pro futuro do Atlético de Madrid e Simeone ele é muito maleável em formação, então ele sempre consegue adaptar essas peças, mas eu acho que ele poderia tentar um core, ok? Um padrão que ele segue e com melhores jogadores ele vai conseguir. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês desse elenco aqui é o goleiro Jan Oblak. Ele tá quase saindo, ok? Ele tá em negociação com o Atlético de Madrid, ele pode acabar saindo de graça, nenhum dos dois lados vai ter que pagar nada pra ninguém. Inclusive tá acontecendo com o Hermoso também. Se eu fosse o Atlético de Madrid, eu tentaria manter o Black. Apesar das boas opções como o Mamardashvili, Remiro, Unai Simon, eu acho que eu preferiria manter o Black, cara, sinceramente, ok? Eu acho ele ainda um bom goleiro e apesar da fase e a queda de rendimento dele, isso pode passar e daqui a pouco ele volta a jogar muito, ok? Isso acontece com muito jogador, ainda mais alguém tão estável quanto era o Black. Seguimos em frente aqui, a gente tem figuras aqui na zaga que são figuras que talvez não deveriam ser o core de um time grande, como Witsel e Savic, ambos mais velhos. Savic tem muita variação de desempenho, eu que acompanho um pouco o Atlético de Madrid, eu notei isso, né? Witsel já não parece ter mais o físico necessário para estar num time grande da Europa. Eu não gosto do que eu vejo em campo em relação a ele. A mesma coisa acontece com Azpilicueta, que ele veio do Chelsea, já não estava com rendimento bom, na época ele estava realmente muito mal, em relação física mesmo, e no Atlético de Madrid tá seguindo a mesma coisa, cara. Eu não gosto do que eu vejo em campo em relação a Azpilicueta, cara. Acho um problema no elenco do Atlético de Madrid ter um jogador mais velho, que realmente fisicamente não tá bem. E a gente tem outras figuras que tem queda de rendimento, que nem Saúl, que tem um alto salário e não entrega muita coisa em campo. Essa temporada dele foi muito esquisita. Até ele mesmo pediu desculpa no Twitter e tudo mais. Se eu fosse ele, eu sairia do Atlético de Madrid, cara. Sinceramente, se realmente o que ele tava falando é verdade, teria essa vergonha na cara e pediria uma dissolução de contrato dos duas partes, como tá rolando com alguns jogadores do elenco do Atlético de Madrid, porque realmente ele não me parece um jogador do nível que o salário dele pede, ok? Sinceramente, ele é um problema hoje. Temos algumas figuras interessantes aqui que o time roda em volta, como o Griezmann, Álvaro Morata, que normalmente é o 9 ali do time mais buscado e tudo mais. Temos algumas variações de desempenho em Morata, né? No começo dessa temporada ele foi muito bem, no fim ele tava muito mal. Basicamente é isso, cara. Temos algumas peças interessantes como Samuel Lino, podem ter um elenco em volta e principalmente, cara, eu acho que o jogador que eu vejo como maior nível aqui, que é Rodrigo de Paul. Griezmann e Rodrigo de Paul, pra mim, são dois jogadores excepcionais. O Atlético de Madrid pode montar um time em volta de ter eles como as principais figuras buscadas em campo, ok? E basicamente é isso, cara. Agora eu vou mostrar pra vocês o elenco que eu montei, quais mudanças eu vou propor aqui e mostrar pra vocês o que eu fiz. Bom, aqui tá o elenco montado, sim, tem algumas peças aqui que são mais caras, algumas peças aqui que talvez muita gente pense que não é possível, mas ok? E inclusive eu vou falar sobre todos esses jogadores aqui. Primeira coisa no gol, temos o Oblak aqui e Arrizabalaga, que é basicamente o goleiro reserva do Atlético de Bilbao, mas eu vi esse moleque jogando, eu achei ele muito bom, cara. Eu acho que pela idade, no futuro ele vai ser um grande goleiro. Eu teria ele como scout principal aqui do Atlético de Madrid, pensando no futuro, ok? Pensando futuramente, quando o Black já estiver saindo e tudo mais, ou o próximo goleiro que eles vão contratar, eu já teria ele como principal. Pode ser até um Kepa e Arrizabalaga junto ali. Sim, eu não sei pronunciar o nome dele, desculpa. Siga em frente aqui, a gente tem na zaga Salisu e Plavovich na esquerda, Lenormand e José Maria Jiménez na direita. Lenormand e Maria Jiménez eu não preciso falar muito, são dois bons zagueiros, ok? Não tem muito o que falar, e inclusive no vídeo do Real Madrid eu coloquei Lenormand lá no elenco em relação a isso, porque ele tem um bom valor e ele é um jogador muito bom, cara. Inclusive agora nessa Eurocopa ele tá jogando muito bem. A gente tem Salisu, que viria do Mônaco. Eu não sei o que Salisu está fazendo no Mônaco.
Sinceramente, eu não faço ideia, porque ele é um jogador muito bom na Premier League, ele era, por exemplo. Você via ali que fisicamente ele era bem melhor que os outros. Ele cometeu alguns erros aqui e ali, mas é um jogadoraço que eu não faço ideia o que tá fazendo lá. É um jogador que também viria por um preço acessível, e junto dele, Stranjar Plavovic, que vem do grupo Red Bull, também é um puta jogador. Também nessa Eurocopa, tá tendo um grande desempenho, ok? Sigo aqui na esquerda do campo, a gente tem Galan e Reinildo na lateral esquerda, e na direita a gente tem Molina e Llorente. Llorente é um lateral à força, mas basicamente ele é um bom lateral e eu gosto. E Molina é um lateral mais defensivo, o que vai precisar nessa formação específica que eu tô colocando aqui. A gente tem Galan e Reinildo no perfil mais defensivo, Galan mais ofensivo assim, chegar da frente maior, mas ainda assim um lateral esquerdo, lateral de origem mesmo. E eu pensei em colocar Samuel Lino aqui na lateral, mas meio que não precisa, cara, porque Samuel Lino, ele é bom ofensivamente, inclusive é um jogador que tá evoluindo muito. Eu teria ele como peça principal aqui, eu acho que como titular tá de boa, porque o que eu vi em campo de Samuel Lino é um jogador muito competente, cara, realmente ele faz coisas incríveis. Eu acho que jogando mais à frente do campo vale até mais a pena para aproveitar as boas características dele. E a gente tem Rodrigo Riquelme, outro jogador do Atlético de Madrid que é um jovem interessante, mas eu também não vejo nada demais dele, mas também não é um mau jogador, ok? Na ponta direita a gente tem Takefusa Kubo e Angel Correia. Eu também pensei em Tsingankov do Girona, outro jogador interessante para aqui. Pensei em Omari Hudson do Chelsea, que tá bem barato. E são opções aqui extras que eles podem colocar, mas eu teria investimento maior em Takefusa Kubo, cara. Acho que Kubo pode trazer uma capacidade de 1v1 tão boa quanto de Samuel Lino e ainda uma chegada à frente melhor, ok? E ele só vai perder em defesa em relação ao Samuel Lino, mas é um jogador que também marca bem, ok? Ele marca direito, ele só não é dotado fisicamente de força extrema como o Samuel Lino e outras figuras que a gente tem aqui. A gente tem aqui no meio de campo Sambi Lokong, Koke e Rodrigo De Paul e Pablo Barrios. Ainda tem Arthur Virmingham também, que também é do elenco do Atlético de Madrid. E eu iria atrás de Lokonga com todas as forças. O Arsenal atualmente quer vender ele barato, quer se livrar dele e não é por ele ser um mau jogador, ok? O Arsenal tá tentando se livrar de Lokonga porque ele não combina com a ideia de jogo do treinador deles. Mas ele combina com a ideia de jogo de Simeone. No meu ponto de vista, ele cumpre essa coisa que Simeone pede do jogador, desse equilíbrio, né? Das três coisas de você ter ataque, defesa e criatividade equilibrado entre eles. Pra mim ele tem. Eu acho que a irregularidade de movimentação dele não é boa para um estilo guardiolista, mas pro estilo do Atlético de Madrid que vai ter aqui, no Atlético de Madrid mais, como é que eu posso dizer? Que é um time que prefere que o jogador tome mais as decisões sozinho entre ele, não esteja tão preso no esquema tático das coisas, que só vai estar preso em alguns jogos. Eu acho que o Lokonga é uma ótima opção, ok? Pra essa formação aqui, Lokonga teria mais trabalho defensivo e De Paul também, eu vou explicar o porquê mais à frente. Só que agora eu sigo pro ataque e eles vão contratar Artem Dubivik, não seria a minha primeira opção, mas eu entendo do ponto de vista financeiro, porque Artem Dubivik é muito barato. E eu acho o Artem Dubivik muito mais seguro do que Morata em relação a gols, ok? Ele tem mais poder de finalização, ele é mais forte, ele tem mais domínio sobre os marcadores, e pra mim é uma opção muito boa do Atlético de Madrid. Mas Morata traz mais técnica, mais inteligência, mais jogo mais pensado. Morata consegue ajudar mais o time em volta dele. Mas com essa formação aqui, acho que tá tudo bem ficar assim, até porque quando eu for explicar ela, vocês vão entender. A gente tem Griezmann e Gudmundsson aqui, como os últimos jogadores. Acho que o único cara que consegue substituir Griezmann bem é Gudmundsson ou Kramaric, talvez. É difícil fazer o que Griezmann faz, cara. Ele é muito bom no que ele faz e muito complicado, ok? Vamos lá, essa formação aqui, ela já foi utilizada no passado por Simeone, ele parou de utilizar ela. Ela é mais retrancada, ok? É uma formação mais de retranca. Eu preferia o Atlético de Madrid quando ele era mais retrancado. Eu acho que hoje em dia é um time muito vazado que não deveria. Pode proporcionar algumas vitórias em alguns jogos, mas não tem estabilidade nenhuma. Eu prefiro mais uma retranca, jogadores jogando de maneira mais reativa. E quando você tem esse lado de campo aqui tão forte em questões físicas e de defesa, é muito bom, cara. A gente tem figuras como Samuel Lino que marca muito, Riquelme, Galan, e vai servir exatamente pra isso. E do outro lado a mesma coisa, Molina tem um perfil mais defensivo. Inclusive eu não gosto de ver Molina jogando na meia direita, eu prefiro ele como lateral. Pra mim ele rende bem menos do que ele deveria jogando muito à frente como um ala, ok? Então a minha preferência é voltar essa formação antiga. E basicamente essas quatro figuras do meio de campo e essas quatro figuras da defesa, formando esse 8, é de defesa pura, e eles têm criatividade de defesa mais focado, ok? Apesar da chegada à frente que existe, mas o foco maior em defesa para liberar as duas figuras de ataque. E aí rola aquela coisa da centralização do jogador e Griezmann pisando onde ele quer. Basicamente assim que funciona essa formação. Pra vocês terem noção do quanto essa formação aqui ela é poderosa, né? Então, pra mim é a melhor formação que Simeone poderia trazer e ajudaria a Dubivik a centralizar melhor. E Griezmann poder pisar onde ele quer e ter normalmente o jogo dele, que normalmente é meio que assim, né? Ele rende mais quando ele pode fazer o que ele quer em campo, ok? É assim que funcionaria esse 4-4-2.
2. E os volantes são mais fixados, ok? Eles têm mais fixação de posicionamento, eles têm que se posicionar melhor e cobrir mais espaço, o que não é tão bom pra Depay, mas ele sabe fazer, ok? Ele não vai fazer isso mal, ele sabe fazer essa função. Então a gente perderia os gols de Depay, mas ganharia nas pontas e no ataque, que teriam chegado à frente melhor. Do que hoje em dia que eles utilizam muito os volantes pra fazer as coisas. Eu particularmente não gosto tanto disso aí, ok? Enfim, na zaga a gente tem os zagueiros também bem fixados e eu trouxe caras que fisicamente são muito bem dotados, ok? Salisu, Vlahovic, que são caras mais fortes mesmo e realmente porque eles vão precisar parar bem os jogadores. E nesses momentos que o jogo tá muito ofensivo. E aí nas laterais a gente tem um lateral que faz cobertura, né? O ponta ele acaba pisando muitas vezes por dentro e o lateral faz essa subida aqui. É um movimento que também acaba acontecendo nessa formação. E basicamente é isso, rapaziada. Essa aqui é a formação interessante deles. Lembrando que o goleiro ele não tem uma participação extrema no jogo de posse nem nada. Simeone ele deixa o goleiro em paz. O que eu particularmente respeito quem faz isso com o goleiro, cara. Porque o goleiro ele defende, ok? Ele não precisa ficar fazendo mil coisas em campo. Enfim, cara, essa aqui é a formação. Acho que com esse time aqui o Atlético de Madrid pode ir longe, pode disputar muito melhor do que tá disputando hoje. E você vê que essas peças aqui não são muito caras, ok? Todas são bastante em conta, acho que o mais caro seria Cubo e já mudaria completamente o nível do Atlético de Madrid. Uma figura que eu não falei foi de Henry Correia, que eu quase tirei ele daqui, mas eu vi o salário dele e achei, eu entendi porque Henry Correia tá no Atlético de Madrid, cara. Ele tem um salário muito positivo, assim, tipo, ele não ganha muita grana, então ele não é nunca um problema pro elenco, ele sempre foi um bom jogador. Eu achava que ele ganhava mais, inclusive, quando eu fui fazer a pesquisa do vídeo, eu fiquei impressionado como ele ganha pouco em relação ao jogador da idade dele que faz a função que ele faz, ok? Enfim, cara, este aqui é o vídeo, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou mesmo, deixa o like aí no vídeo e se você puder, cara, faz isso aí, compartilha esse vídeo com um amigo seu que gosta de futebol europeu e também que seja fã do Atlético de Madrid pra ele ver esse elenco aqui e ele vir na aba de comentários e falar que eu tô falando besteira, ok? Ah, uma outra figura que eu não falei, que eu tô esquecendo, é de um Modiron, e eu manteria Morata por mais uma temporada até o fim do contrato dele, deixaria o Modiron emprestado até que ele ganhe a experiência necessária, ok? Ele hoje, pra mim, ele não tem o nível pra estar jogando no Atlético de Madrid ainda, ele é muito cru ainda, cara, é um jogador que precisa estar emprestado jogando até ele ganhar essa casca que todo jogador precisa ganhar, ok? Então eu não teria ele como figura nem de reserva no Atlético de Madrid, eu acho que ele não vai servir pra isso. Se for pra ter um jogador assim mais jovem e tudo mais, eu já iria em alguém que pra mim já tem mais experiência, como um Vitor Roque da vida. Mas o Modiron é um bom jogador, com certeza ele tem um futuro brilhante aí pela frente. Enfim, acho que eu falei de tudo, é isso, tchau.